Alô, alô, meus amigos, mais um episódio do Bem Bolado com HG. Hoje eu quero relacionar o Lucas Silva com a entrevista do Igor Gomes ontem no Bastidores, para nós aqui na Itatiaia, e colocar nesse bolo Bruno Henrique, que eu sinceramente não sei se vem para o Cruzeiro, Edenilson e Johan. Vocês vão entender por que eu estou relacionando os nomes. Deixa eu começar primeiro com essa possibilidade do Lucas Silva de ser anunciado pelo Cruzeiro. Lá no Grêmio, já falei aqui e vou repetir, conversando com um colega lá do Sul, disse, olha, Everton, para mim o problema dele pode até ter problemas físicos, né, de não estar bem fisicamente, mas para mim é mais cabeça mesmo e tal. Tomara que o Cruzeiro recupere a mente e o aspecto físico dele, psicológico e o aspecto físico, porque futebol ele tem para entregar. E olha que eu não estou projetando o Lucas Silva que saiu daqui. Não estou. Eu estou projetando o Lucas Silva que hoje é terceiro reserva no Grêmio, não vem sendo relacionado, mas que a torcida lá pegou muito no pé também. Aí eu pego o Bruno Henrique, que o Cruzeiro tem interesse, mas não sei se vem para cá, porque tem pelo menos, além do Inter, mais uns 3 times, parece que o Vasco também quer e tal. O Bruno Henrique teve um período que ele estava em São Paulo, passeando com a esposa e o cão, num determinado bairro lá próximo onde ele morava, e ele foi agredido com palavras muito pesadas, ele e a esposa, no meio da rua, por torcedores insatisfeitos com o trabalho dele com o momento do Palmeiras. Então, vocês estão entendendo a relação? O Lucas Silva, pegaram muito no pé dele lá no Sul, e aí ele escolhe jogar no Cruzeiro, não sei, já falei aqui, se tem alguma relação com o negócio de dívida, de recuperação judicial, não sei. Mas ele escolhe vir para cá e acho que o Cruzeiro pode recuperá-lo. Até porque muita gente está dizendo, é veterano, com 30 anos veterano. Tem outros jogadores lá, por exemplo, eu até anotei aqui, vou fazer uma colinha para não cometer nenhuma injustiça com os jogadores que eu anotei. Vamos lá. Dourado tem 33 anos, Gilberto tem 34 anos, William, lateral da idade do Lucas Silva, e o Ramiro, por exemplo, jogador de meio campo da idade do Lucas Silva. Então não dá para chamar de veterano, né? Se recuperar a cabeça e recuperar o físico, pode render muito. Citei o Bruno Henrique e o ocorrido com ele lá. Vou citar o Edenilson, que outros jogadores jogam mal, mas a torcida pega muito no pé do Edenilson. O Johan é outro jogador que, quando joga mal, a torcida pega muito no pé. Eu fiz uma projeção diferente para o Edenilson, eu esperava mais, mas está longe de ser uma decepção absoluta e pleníssima no Atlético. Eu já me decepcionei com outras figuras que eu esperava muito mais, e o Atlético nesse processo de transição de treinador e tal, num setor que o Atlético tem outros jogadores que estão muito bem, um deles o Batalha, né? O Edenilson, por vezes, muita gente esperava que fosse aquele Edenilson do último ano, por exemplo, do ano de Copa do Brasil, de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que ali ele estava voando, né? Mas acho que pode ser um jogador importante para elenco. Eu tô querendo dizer sobre ele, Edenilson e Johan, que a torcida pega no pé demais, demais. E aí você vai relacionar o Igor Gomes no assunto falando o quê? Que ontem no papo, a gente está gravando isso aqui na quinta-feira, na quarta-feira, o papo com o Igor Gomes no Bastidores foi muito legal, porque o Igor Gomes falou que lá no São Paulo ele também sofria o que o Edenilson e o Johan estão sofrendo aqui, o que o Lucas Silva sofria no Grêmio e o que o Bruno Henrique sofreu no Palmeiras. Cara, não entra na minha cabeça, eu não estou querendo ensinar o torcedor a torcer, de jeito nenhum. Não tenho cabedal, até porque não sei o tamanho do amor que o torcedor tem pelo time e esse poder de pertencimento mesmo que o torcedor tem da instituição e tal. Não é ensinar a torcer. Eu só entendo que é muito contraproducente você vaiar jogador, esculhambar jogador quando você está no estádio. Eu sei que por vezes não é a maioria, mas isso ressoa dentro do estádio de uma maneira muito forte, mesmo que não seja a maioria. Mas eu não consigo enxergar nenhum benefício. Invasão de CT, porradaria, eu não consigo. O que aconteceu na Vila Belmiro, o que aconteceu aqui no Mineirão quando o Cruzeiro, eu não consigo, quando o Cruzeiro caiu, eu não consigo ver benefício. Invadir CT, eu não consigo. Pegar jogador, o cara erra 1, 2 passos no jogo, primeiro tempo, o cara pega na bola,
Cara, sinceramente, eu não vejo nenhum benefício nisso, sabe? Sinergia, apoio incondicional, muitos torcedores fazem, não abrem mão disso, né? A torcida do Corinthians, por exemplo, tem um negócio muito interessante que acontece lá, que ela canta o jogo inteiro. Acabou o jogo, aí é pau, aí é vaia, aí é manifestação no estádio, os caras ficam malucos e tal. Mas eu sinceramente, eu não entendo por que fizeram isso com o Lucas Silva lá. Pô, o cara é profissional, o cara tá tentando, mas quando a maré, o ambiente, a aura não é positiva, não há quem se recupere. Sinceramente, se o torcedor do Cruzeiro apoia o Lucas Silva e o Cruzeiro faz um trabalho com ele, pode ser importante. Se daqui a pouco o Bruno Henrique vem para cá, pode ser importante, porque o problema dele foi no Palmeiras, né? O Edenilson, se conta com apoio, pode ser importante. Eu não estou aqui, ai, gratiluz. Vamos acordar dando bom dia para samambaia, para os cachorrinhos na rua. Não é isso que eu estou querendo dizer. Só que, porra, com apoio o Edenilson pode render mais. O Johan, recentemente, recebeu um pouco mais de apoio porque começou a render dentro de campo. Você vê que o futebol do cara vai crescendo. A mesma coisa se aplica ao Edenilson, e o Igor Gomes falou disso ontem na entrevista. Do jogador que sente, cara. O filho às vezes é questionado na escola, chega em casa o filho cobra, o cara tem esposo, o cara tem família e tal. Porra, Everton, você tá querendo dizer então que jogador não pode tomar um esporro de torcedor? Não é isso. O que eu tô dizendo é que eu não consigo enxergar nada de positivo quando alguém, por exemplo, porra, com 10 minutos de jogo, começa a esculhambar jogador em campo. E o Igor Gomes falou disso ontem. Por que ele falou disso? Porque ele está se sentindo abraçado aqui em Belo Horizonte, abraçado pela torcida do Atlético. A torcida pede. É que ele tem entrado e tem sido meio que um amuleto, fazendo gols importantes, dando assistências e tal. Eu entendo que isso não acontece, por exemplo, com o Edenilson. São jogadores que não têm as mesmas características. Mas eu não consigo ver essa tragédia toda no futebol do Edenilson. É porque quando o resultado não vem, aí começa a fazer caça às bruxas, né? Então a culpa é de todo mundo, mas principalmente do Edenilson, do Johan. Lá no Grêmio, o time jogou mal, centroavante perdendo gols, atacantes perdendo gols, goleiro tomando franco, a culpa é do Lucas Silva. Lá no Palmeiras, o time tal não estava tão bem, a culpa é do Bruno Henrique. E ontem o Igor Gomes, com um poder de síntese impressionante e assim, até muito eloquente, nem tão eloquente, mas tem uma boa retórica. E o Igor Gomes falando, aliás, de eloquente ele não tem muita coisa, mas uma boa retórica, ele falando sobre isso, sabe? Que o jogador sente, o jogador quando é apoiado, né? E aí depende muito do torcedor, sabe? De dar força, de fechar com o time. E que bom que o Filipão tá aí agora para fazer esse papel, né? Esse elo entre torcida e grupo. Porque, gente, jogador sente, treinador sente, o ambiente muda. Eu entendo que quando começa a ganhar, e aí você vem de um 2021 como foi, você acha que os anos, que o Atlético, por exemplo, vai encavalar um monte de títulos nos anos subsequentes, e a coisa não é assim, porque você tem um Palmeiras que está muito bem, você tem um Flamengo que tem muito dinheiro, e você tem outros que o próprio Grêmio que investiu e agora já é vice-líder e tal. Então calma, mas a sinergia é fundamental, que o Filipão consiga, porque vai fazer bem ao Igor Gomes como tem sido feito, ou como tem acontecido, vai fazer um bem danado daqui a pouco quando o Johan voltar, e vai fazer um bem danado a um jogador que não esqueceu de jogar futebol, que é o Edenilson. Não esqueceu de jogar futebol. Eu não sei se está com problema também psicológico, eu não sei se é problema físico, então que ele se recupere, que ele pode ser importante. E lá no Cruzeiro, sobre o Lucas Silva, a mesma coisa. Torcida apoiar, o clube disposto a recuperar, se é que ele tem algo, né, que de repente o atormenta, mas recuperar o aspecto físico, o aspecto mental, a torcida fechar com o Lucas Silva, que ele pode ser muito importante nessa sequência de ano do Cruzeiro nesse 2023. Aliás, vale para o Cruzeiro, para o Atlético, para o América. Não adianta. Jogador errou 2, 3 passos. Começar a meter vaia no primeiro tempo é contraproducente. Pode acreditar nisso, mas acredite também na Afiminas. Acredite na Afiminas, porque você pode ser dono de uma unidade. É isso mesmo, você pode ser dono de uma farmácia,
franqueado nosso, Droga Rede ou Poupa Minas. São duas marcas que são administradas pela Afiminas. Você pode levar para o seu bairro, sua região, sua cidade, lojas faturando de 100 mil a 1 milhão por mês. É um baita negócio. E se você tem uma farmácia e quer entrar na nossa rede com a sua farmácia que já existe e tal, você quer aumentar seu poder de compra, receber todo o suporte em TI, treinamento, marketing, negociação, gestão da sua loja, até mudar sua loja de ponto, a gente te ajuda a escolher o ponto, vem para o nosso time, vem para a Afiminas, está aqui, ó, o link está aqui embaixo, aliás, o link não, WhatsApp, 37999491070, fale com a Afiminas, venha para a Droga Rede Poupa Minas, e se está na Bahia, em São Paulo, Poupa Brasil é outro lançamento. Para fechar o que eu tenho para dizer para vocês, uma questão da SAF, informação de agora há pouco do Henrique André, aqui na turma do Bate-Bola. Um grupo de empresários aqui de Belo Horizonte, esse grupo teve interesse em participar da SAF do Atlético, né? Parece que uma grande cota do tal do Peter Grieve, que muita gente acredita que ele não existe, mas ele existe, uma cota, um grande valor viria através de uma captação feita por ele, e aqui ficaria entre os R's e mais um grupo de empresários. O Léo me perguntou o que eu pensava disso. Respondo para você. O dinheiro que vem de fora e o dinheiro que está aqui, eles compram a mesma coisa. A mesma coisa. Mas há uma diferença. O sentimento que vem de fora não é como o sentimento de quem está aqui. E aí eu estou falando desse grupo de investidores que está conversando com os R's, com o Bruno Musi, para que eles fechem a SAF do Atlético, para que eles comprem o Atlético. Ter o dinheiro daqui, que compra a mesma coisa com o que vem de fora, mas o sentimento desses empresários pode ser algo interessante, porque nós não estamos falando de um clube associativo. Então ali o sentimento por vezes atrapalha. Na SAF não, é negócio. Precisa dar lucro, precisa oferecer resultado. Então, como os caras são mega empresários, têm interesse, quando vem um sentimento de atleticanos no projeto, ajuda bem. Aí eu vou buscar uma outra referência no Cruzeiro. O Ronaldo é cruzeirense? Não, mas tem história aqui. Então, se o Cruzeiro tivesse sido vendido para qualquer outra figura que viesse de fora, talvez o sentimento, aliás, certamente seria diferente do sentimento do Ronaldo, que tem história aqui. Aqui ele explodiu para o mundo. Isso faz uma diferença danada. Então, a SAF, com a gestão de um grupo de empresários atleticanos daqui, acho que pode fazer muito melhor do que algum maluco bilionário que viesse de fora, colocasse dinheiro aqui, daqui a pouco, não quero mais me divertir, tchau, vou vender e vai embora. E aí o clube fica passando de mão em mão. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.